A gente consegue, então, visualizar agora a rotina em si, né? Basicamente, ela é simples, né? De simples utilização. Nós temos os filtros disponíveis, então, na barra horizontal, que são os filtros principais de utilização da rotina, né? Onde nós informamos a unidade de negócio, a data, o intervalo de conta contábil. Então, eu posso utilizar intervalos, posso utilizar uma conta específica, enfim, ou se a gente não informar a conta contábil, ele vai entender que vai buscar toda a movimentação do financeiro e vai trazer para a tela, né? Isso pode, questão de performance, enfim, tem que ser reavaliado. Se tiver uma movimentação assim considerável, o ideal é se trabalhar com intervalo de contas, né? Ou mesmo contas específicas, contas mais estratégicas aí para a gente trabalhar na conciliação. Esse botão, essa opção desconsiderar, então ele não é obrigatório, a gente utiliza somente quando eu coloco um intervalo grande de contas e eu quero desconsiderar algumas contas desse intervalo. E a opção, então, de executar, né? Atualizar a movimentação, a atualização que está em tela, ou se não, primeira vez aqui a gente acaba executando para ele trazer em tela os movimentos, né? O processamento. Então, basicamente, a rotina, ela vai trazer de forma resumida, então, por conta contábil, identificando, então, a conta contábil, os lançamentos SIGAM, que aqui estariam retratados no financeiro, né? E a movimentação contábil. Então, sempre a origem que ele vai buscar é sempre a partir do financeiro, da guia contábil, onde nós temos gravado essas informações, né? Relacionado aí a portadora, clientes, fornecedores, enfim, origem de busca de históricos, quando for assim parametrizado, ele vai buscar neste formato. Bom, aqui a gente tem um exemplo, então, da tela com as contas abertas, né? Então a gente consegue fazer esse detalhamento, abrir a movimentação, então que a gente consiga identificar os lançamentos, os movimentos, se assim for necessário. Na tela anterior a gente viu que os movimentos estavam todos de acordo, todos corretos, né? A movimentação então exibida no financeiro, né? O constante no financeiro é a mesma que tem na contabilidade. Então, a gente abrindo aqui, a gente vai identificar, mesmo estando correto, a gente pode abrir para identificar os detalhes, né? Então, a gente consegue visualizar o lançamento financeiro, né? A gente consegue acessar esse lançamento financeiro através do F5, consegue visualizar, semelhante ao próprio Libera Contábil, né? A gente tem a data, então, do movimento financeiro, tem o histórico envolvido, eu tenho o campo contabilidade, né? O padrão aqui é que o campo contabilidade estejam nessa tela inicial aqui, todos como contabilizado. Se tiver aqui algum a contabilizar, enfim, é possível. Aí a gente precisa, então, proceder o processo aí de contabilização utilizando o Libera Contábil. Eu tenho, então, identificação de nota fiscal, se for o caso, a empresa. E desse lado aqui, eu já tenho identificação do lançamento contábil, né, que seria a comparação. E aqui propriamente os valores, né? Então, lançamentos de origem do financeiro, sempre numa linguagem contábil, né? Débito e crédito, e os lançamentos do contábil. Então, aqui representa o lançamento financeiro, lançamento 901, nesse nosso exemplo. Na contabilidade, eu tenho o lançamento contábil 12, né? Ele se relaciona a este movimento e a comparação dos valores ali para a visualização. Então, de forma, digamos assim, introdutória, a questão inicial, o objetivo principal da rotina é esse, né? A gente fazer a visualização, identificar se os movimentos todos estão de acordo, né? Eu tenho algumas, além dos filtros na horizontal, a gente tem alguns filtros na vertical. Tem alguns que são, digamos assim, mais utilizados, eu considero os principais, enfim, de utilização operacional do dia a dia, e tem outros também que são mais complementares, né? Importantes também, mas assim, no dia a dia talvez não se use com tanta frequência, mas todos são importantes. Eu considero esses três aqui os principais, porque eles têm o maior nível de ocorrência, enfim, eles contribuem mais para a gente identificar possíveis
ocorrências com impacto negativo aí na contabilidade, né? Então, o item 12 aqui, que é o só contábil, a gente acionando, a gente clicando nele, o que vai acontecer? A gente vai acrescentar movimentos que estejam só na contabilidade, né? Então, por um acaso, eu tenho ali a conta de clientes, uma conta de banco, enfim, e esse movimento, existe um movimento lá na contabilidade que ele foi inserido manualmente, enfim, inserido por outro processo, e ele não está relacionado à questão do financeiro. Então, a gente vai identificar esse lançamento, então, aqui na coluna de lançamento contábil, né, o a débito, a crédito, a gente vai identificar esse valor, né, porque possivelmente esse valor vai atrapalhar a gente no processo de conciliação. O NC, que representa movimentos que estão não contabilizar, né, isso no financeiro, isso ele vai identificar então pela unidade, pela data, e ele vai nos trazer em tela movimentos que estejam não contabilizar. Esses movimentos não contabilizar não quer dizer que sejam erros, que sejam problemas, porque eu posso ter movimentos, então, não contabilizar, né, como unificação de lançamentos, é um exemplo, provisão de folha de pagamento, normalmente a gente entra como não contabilizar, e são questões normais aí do fluxo contábil. Então, esse não contabilizar, a gente tem que apenas fazer uma análise se aqueles lançamentos que foram trazidos em tela, ele apresenta então alguma situação aí de uma conta que não deveria, né? Então, é mais para uma questão de análise. E o a contabilizar, então ele vai ressaltar, vai retratar ali os lançamentos daquele período, né? Unidade e data que estejam a contabilizar. É importante também porque isso pode ter ocorrido um lançamento feito a posterior, o limites permitidos aberto, e aí foi inserido um documento a partir do financeiro lá que estivesse com esse status aí de a contabilizar. Nós temos outros filtros, então, nessa telinha vertical, que estão relacionados a gente acrescentar outros tipos de lançamentos para análise, né? São esses que a gente vê aqui, tem um detalhamento. O primeiro deles aqui é o relacionado a adiantamento de clientes. Então, a gente acrescentando ao filtro horizontal, que é o filtro principal, né, a gente consegue então visualizar se existem movimentos relacionados à unidade, a essa data que estejam relacionados aqui a adiantamento de clientes. Também é uma verificação complementar desses dados, né? Isso vale para histórico, portador, adiantamento de fornecedor e fornecedor e cliente, né, que são os últimos aqui. Então, todos eles são itens complementares que a gente consegue, então, visualizar. Normalmente, quando a gente tem algum problema de diferença, enfim, de valores que não estão batendo, a gente consegue, então, identificar esses outros lançamentos, as outras origens, no formato de análise, né, de verificação. Porém, o filtro principal é o que vale, né, na movimentação efetiva, na comparação entre financeiro e contábil, né? Os outros são complementares para análise. A rotina ainda permite, conforme a gente for, enfim, indicar aqui o filtro principal, indicar outros filtros que estão aqui na vertical. Então, eu vou ter vários lançamentos, e a gente consegue, então, identificar a origem deles através dessa legenda. Então, cada um aqui vai ter essa seção aqui, uma identificação, né? E essa identificação por cor é que a gente consegue avaliar, né? Neste exemplo aqui são filtros iniciais, ou seja, esses lançamentos que estão aqui são válidos ou foram originados através da geração desse filtro principal aqui, que são os filtros iniciais. Por isso ele está nessa cor aqui, que é um azulzinho, né? Então, o acréscimo, enfim, de outros itens do filtro, a gente vai poder verificar com essas outras cores, né? A gente tem em tela ali. É mais para a gente não confundir os filtros iniciais, principais, com os outros que são de verificações. Então, a gente tirar relatórios, né? Relatórios, seja em
gráficos PDF ou mesmo em CSV, né, para a gente poder gerar em Excel. Então, diante de uma situação mais complexa, de comparação talvez com outros relatórios, outras verificações, a gente consegue utilizar nesses formatos aqui para utilização. Embora que a rotina é bem prática, né, a gente consegue visualizar a movimentação, identificar os itens com ocorrências, enfim, de forma bem tranquila, né?